O Despertar do Espírito, capítulo 4. Atividades libertadoras. A alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Quando se instala, todo o indivíduo se expressa num fluxo de energia que o domina, que se movimenta dos pés à cabeça e dela à planta dos pés. Há um contínuo de vitalidade que irriga todo o corpo, demonstrando que se está ativo, sem áreas mortas nem constrangimentos psicológicos inquietadores. A infância é o exemplo natural da verdadeira alegria, porque ainda não tem consciência de culpa. Toda ela esplende num sorriso, entrega-se à espontaneidade, exulta no contato com as coisas simples, com os pequenos animais, com os brinquedos e até mesmo com ocorrências perigosas. Dir-se-á que essa atitude é resultado da inocência. Sua nudez é natural. Todas as suas expressões são destituídas de objetivo. Pode-se compará-la ao estado de pureza das figuras mitológicas de Adão e Eva no paraíso, antes da sedução pela serpente, a fim de que provassem da árvore do bem e do mal, após o que o descobriram e, experimentando consciência de culpa, esconderam-se. Não poucas vezes, porém, esse encantamento juvenil desaparece sob a pressão de adultos severos e irritados, que sempre agridem, esquecidos que o seu humor negativo irá prejudicar significativamente o desenvolvimento emocional da criança, atirando-lhe petardos mentais e verbais devastadores, quando não se utilizam covardemente da agressão física para exteriorizarem os conflitos que os devoram. A alegria estruge diante das ocorrências simples e descomprometidas, tais uma pequena jornada que se realiza caminhando descalço, sentindo as folhas e a terra gentil sob os pés, experimentando o contato com a natureza pulsante de vida. Noutras vezes, surge quando se rompe a masmorra dos limites e se espraiam os olhos por sobre o mar, viajando sem medo pela imaginação, ou se apresenta quando tem início a alva colorindo a terra e vencendo a sombra em mensagem de vitalidade, de despertar, ou se manifesta no momento em que se estão plantando sementes após o amanho do solo. A alegria é a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras melodias de perenidade, mesmo que de breves durações. Diante de tais ocorrências naturais enriquecedoras, o superego não se apresenta dominante, impondo o que se deve ante aquilo que se não deve vivenciar, como herdeiro que é de todas as imposições agressivas dos genitores ou castrações impostas pelo grupo social, religioso, étnico, que ficaram arquivadas no nível abaixo próximo da consciência. Nesse contributo de alegria, o indivíduo é livre, desalgemado, retornando à pulcritude do período infantil, antes das imposições caprichosas dos esquemas de coerção. Vivendo-se em sociedade formal, com suas regras criadas para agradarem o ego narcisista, a alegria espontânea raramente se expressa, em razão dos constrangimentos ou das adulações que propõem conduta artificial, disfarce de sentimentos, nivelando de aparência e comportamentos iguais. Para que essa convivência social se expresse dentro dos padrões estabelecidos, surge a necessidade de educar-se a criança a comportar-se conforme o conveniente, limitando-lhe a área dos movimentos, o campo de ação. Nesse momento, quando não se age com o necessário cuidado e respeito pelo ser em formação,
rompe-se-lhe a integridade, estabelecendo-se disputas, lutas que não podem ser vencidas pelo educando, terminando por anular-lhe a identidade, tornando-o submisso em mecanismo de sobrevivência adequada, formal, sem o brilho da naturalidade que foi alterada. O comportamento passa por grave modificação, expressando-se com automatismo social, sem sentimento afetivo. A imagem daquele que lhe rompeu o elo com o si profundo passa a dominar-lhe o mundo emocional, apresentando-se perturbadora, detestável, que se refletirá nas demais pessoas que serão aceitas, temidas, mas não amadas. A alegria é o prêmio que se conquista através da autoidentificação. Autoidentificação. O autodescobrimento, resultado da imersão no profundo, é meta prioritária para que seja conseguida a autoidentificação. Trata-se de um grande esforço para vencer-se todo um contingente de imposições injustificáveis que construíram no mundo íntimo as máscaras para a conivência no grupo social, bem como para a autossatisfação habitual com que se pode viver, porém de maneira incompleta. Considerando-se todo o contingente de mitos que passaram a habitar o panteão da imaginação infantil, a sua influência torna-se mórbida, por facultar o excesso de fantasias, de ilusões, nas quais o ego se refugia, evitando o contato com a realidade que parece cruel. Nesse contexto do desenvolvimento emocional, surgem as expressões da sexualidade, que, não havendo sido antecipada por lúcidos esclarecimentos, conduz a comportamentos inconscientes de culpa, as viagens mentais impossíveis de serem realizadas, a graves tormentos íntimos que tentam ocultar a ocorrência normal imposta pelos hormônios do processo de crescimento biológico. Estacionando nessa fase o amadurecimento psicológico, o indivíduo permanece retido na infância mal vivida, e seja qual for a idade orgânica, não adquire um correspondente desenvolvimento emocional. Todo aquele que deixa de conhecer a própria identidade sofre uma alteração significativa para pior no seu processo de crescimento, que o torna desvitalizado interiormente, sem espírito lúcido, incapaz de decisões acertadas, sem contato com o corpo que passa a ignorar ou odiar, formulando programas de autoanulação em torno das funções e impositivos naturais. Em tais condutas surgem muitos ditadores domésticos de grupos religiosos fanáticos e insensíveis, governantes perversos, que se vingam nos demais infligindo aquilo que os aflige, impondo leis arbitrárias, diretrizes impossíveis de serem aceitas com equilíbrio, autorrealizando-se no sofrimento que estabelecem para os outros, sadicamente vivenciando a sua alegria mórbida. Essa perda de identidade atormentará o ser até quando se resolva por uma terapia conveniente, conquistando a coragem de trabalhar por adquirir a autoidentificação, a fim de saber o que deve ser feito para tornar-se alegre e feliz. É sempre ideal que essa terapia tenha sido iniciada quanto antes, evitando-se fixações enfermiças e transtornos que fazem da existência um calvário silencioso. Quando o eu se identifica com qualquer realização, ocorrência ou pessoa, torna-se-lhe submisso, sofrendo-lhe a influência. À medida, no entanto, que se identifica, passa a dirigir e comandar em estado de liberdade emocional. Por efeito, autoidentificar-se é desidentificar-se de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, constrangimento, circunstâncias de conveniência, sem a real anuência do si profundo. A autoidentificação, embora a diversidade de conceituação
pode ser considerada como a conquista dos valores nobres e libertadores que se transformam na suprema aspiração do ser. A dificuldade é estabelecer-se aquilo que, em verdade, pode ser considerado como a aspiração mais elevada, tendo-se em vista que há uma variedade constante de aspirações que surgem à medida que o indivíduo cresce e se desenvolve, aspira ao conceito de felicidade e o elabora. Considere-se aqueles que se auto-identificam apenas com o corpo, com a profissão, a vida emocional ou intelectual, e teremos uma relativa conquista, porquanto, lograda essa meta, desaparece o valor da vitória. Noutros casos, a autoidentificação pode ser considerada como a busca da consciência pura, que somente é conseguida após a experiência do eu, tornado fator primordial e central da consciência. Ainda se pode analisá-la do ponto de vista de harmonia com o si ou com o eu superior, ou o eu ou o espírito, que se é liberando-o das masmorras que o limitam e passando por diferentes fases do processo de emancipação. Alcançar essa essência do ser como fator espiritual e permanente da vida é o objetivo. Esse encontro se opera quando se passa a autoobservação como centro de busca, examinando-se o comportamento interior, as ambições e experiências, para descobrir-se que há um mundo íntimo, vibrante, sensível, aguardando. Através do olho mental penetrante, consegue-se a introspecção saudável, direcionada para as ocorrências psicológicas, desse modo, adquirindo-se um conhecimento consciente. Iniciando-se as sensações graças à bem direcionada conquista do corpo, sua vitalidade e movimentos harmônicos, passa-se ao segundo estágio, que são as emoções, os sentimentos, e que se torna mais difícil pelo hábito de experiências externas objetivas. Quando se viaja para o campo subjetivo, defronta-se dificuldade, que somente é vencida pela perseverança, a fim de alcançar-se a área das atividades mentais, captando as diferenças entre o que se pensa e o que se é, a mente e o eu. A técnica apresentada pela psicossíntese é de perfeita consonância com a realidade do espírito, quando o indivíduo pode afirmar que tem um corpo, mas não é o corpo, que está no corpo, no entanto, a realidade paira acima dele. Conseguir-se essa distinção entre o que se é e o que se tem exige correção de linguagem, como, por exemplo, quando se diz costumeiramente: meu corpo, minha casa, meus bens, meu espírito. Não é o espírito uma posse do corpo, mas este que àquele pertence. O correto será afirmar-se: eu, espírito, tenho um corpo, uma casa, bens, que afinal são transitórios e mudam de mãos, menos o ser essencial que permanece após as conjunturas e ocorrências. Da mesma forma, passando-se a análise da vida emocional, ela é possuída, mas não possuidora, isto é, eu tenho uma vida emocional, mas não sou a vida emocional. O mesmo ocorre com a inteligência, com o intelecto em geral. Tem-se esses atributos, mas, obviamente, não são eles o ser. A diferença se encontra entre o eu e as suas experiências, realizações e conquistas. Desidentificar-se das sensações, necessidades de coisas, ambições, lembranças do passado e aspirações para o futuro é viajar para a autoconsciência, distinguindo-se o que se deseja daquilo que realmente se é. O ego tem desejos, porém o eu não são os desejos. Lentamente vai-se conquistando o corpo, orientando-se os processos das ocorrências emocionais, ficando-se no centro da pura autoconsciência.
Em terapia pela psicossíntese, é muito importante a desidentificação, a fim de que o ser realize a sua higiene psicológica, evite impregnações externas e internas, contribuindo para que os indivíduos supercivilizados ou superintelectualizados se encontrem com a realidade do que são, superando a contingência daquilo em questão. O estar pode ser afetado por muitos fatores internos e externos da experiência humana, como parkinsonismos, síndromes de pânico, de Alzheimer, degenerescências físicas e psíquicas ou choques outros traumáticos desestruturadores. A terapia da desidentificação ou autoidentificação proporciona humildade, respeito pela vida, solidariedade, conduzindo o indivíduo para desenvolver papéis de pais, protetores, filhos, amigos, esposos, executivos, etc., demonstrando que esses são deveres a atender no conjunto social, mas não apenas isso, que são parciais, desde que se o agente de todas as ocorrências e não apenas a personagem transitória. O que se necessita é conseguir uma verdadeira síntese de todas as experiências e papéis desempenhados pela persona, e não o surgimento de uma nova personalidade. A autoidentificação, portanto, é conseguida partindo-se das sensações para as emoções, para o intelecto, chegando-se ao centro da autoconsciência.